O que você faria se descobrisse que a pessoa que você humilhou durante anos, na verdade, guardava um segredo que poderia destruir completamente sua vida? Esta é a história real de Roberto Andrade, um milionário de São Paulo que aprendeu da pior forma possível que jamais devemos subestimar ninguém. Prepare-se, porque esta história vai te emocionar do início ao fim. Para entender completamente o que aconteceu naquela noite de dezembro, precisamos voltar no tempo e conhecer a verdadeira história de Maria das Graças, uma mulher que carregava consigo muito mais do que Roberto jamais imaginou. Maria nasceu em 1970, no interior de Minas Gerais, na pequena cidade de Três Pontas. Filha de agricultores humildes, ela foi a primeira da família a terminar os estudos. Desde criança, Maria demonstrava uma inteligência excepcional. Seus professores sempre diziam que ela tinha um futuro brilhante pela frente. Aos 18 anos, conseguiu uma bolsa de estudos para cursar administração na Universidade Federal de Lavras. Seus pais, mesmo com todas as dificuldades financeiras, fizeram de tudo para apoiá-la. Durante a faculdade, Maria trabalhava como babá para uma família rica da região para conseguir se manter. Era a família Montenegro, donos de várias empresas no ramo de agronegócios. O patriarca da família, seu Antônio Montenegro, era um homem de 78 anos, viúvo e sem filhos. Ele ficou impressionado com a dedicação e inteligência de Maria, não apenas como babá de seus netos quando eles vinham visitá-lo, mas também pela forma como ela entendia dos negócios da família. Seu Antônio começou a envolver Maria nas discussões sobre investimentos. Ela tinha um olhar aguçado para oportunidades e uma capacidade analítica impressionante. Quando Maria se formou, em 1992, seu Antônio lhe fez uma proposta que mudaria sua vida. Maria, você tem duas opções. Posso te indicar para um emprego em uma grande empresa aqui na região, ou você pode vir trabalhar comigo como minha assistente pessoal e administradora dos meus investimentos. Maria escolheu a segunda opção. Durante os próximos 20 anos, ela se tornou muito mais que uma funcionária para seu Antônio. Ela era sua confidente, sua parceira de negócios e praticamente uma filha que ele nunca teve. Juntos, eles multiplicaram o patrimônio da família Montenegro de forma extraordinária. Maria tinha um dom natural para identificar empresas pequenas com potencial de crescimento e convencer seu Antônio a investir nelas. Mas a vida reservaria uma surpresa dolorosa para Maria. Em 2010, aos 40 anos, ela descobriu que tinha um problema no coração que exigia uma cirurgia delicada. Os médicos disseram que ela teria que reduzir drasticamente seu ritmo de trabalho após a operação. Foi nesse período que seu Antônio tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Ele alterou seu testamento, deixando 60% de sua fortuna para Maria das Graças. Quando seu Antônio faleceu, em 2012, aos 90 anos, a família Montenegro ficou chocada com o testamento. Maria havia herdado o equivalente a 15 milhões de reais, além de ações em diversas empresas que eles haviam investido juntos ao longo dos anos. Os parentes de seu Antônio tentaram contestar o testamento, mas não conseguiram. Estava tudo documentado legalmente, com várias testemunhas e justificativas detalhadas sobre a dedicação de Maria durante 2 décadas. Maria poderia ter se aposentado e vivido confortavelmente pelo resto da vida, mas ela não era esse tipo de pessoa. A morte de seu Antônio a deixou devastada emocionalmente. Ele havia sido como um pai para ela. Ela decidiu que precisava de um tempo para processar a perda, longe do mundo dos negócios que tanto a lembrava dele. Foi assim que, em 2013, Maria das Graças decidiu se mudar para São Paulo e trabalhar como empregada doméstica. Pode parecer uma decisão estranha para alguém que tinha acabado de herdar milhões, mas para Maria fazia sentido. Ela queria uma vida simples, longe das pressões do mundo corporativo, pelo menos por um tempo. Trabalhar cuidando de uma casa e de uma família lhe traria a paz que ela precisava. Maria encontrou o anúncio da família Andrade no jornal. Roberto procurava uma empregada doméstica para cuidar de sua mansão nos Jardins. Quando ela se apresentou para a entrevista, Roberto ficou impressionado com sua apresentação e referências. Maria havia pedido para seu Antônio Montenegro Júnior, e filho do seu antigo patrão, lhe dar uma carta de recomendação sem mencionar os detalhes sobre a herança, apenas destacando seus anos de dedicação à família. Roberto Andrade, aos 45 anos, era dono da construtora Andrade & Filhos,
uma empresa que ele havia fundado 15 anos antes com a ajuda de alguns investidores. A empresa estava crescendo rapidamente no mercado de construção civil em São Paulo, mas Roberto sempre enfrentava problemas de fluxo de caixa. Ele era o tipo de empresário que vivia no limite, sempre buscando o próximo grande contrato para manter a empresa funcionando. Quando Maria começou a trabalhar na casa dos Andrade, ela imediatamente se dedicou com a mesma intensidade que havia tido durante seus anos com a família Montenegro. Acordava às 5 da manhã, preparava o café da família, organizava toda a casa e sempre estava disponível para qualquer necessidade. Roberto e sua esposa, Sandra, ficaram muito satisfeitos com o trabalho dela. Mas havia algo que Maria não havia contado para eles. Através de seus conhecimentos em investimentos, ela havia decidido aplicar parte de sua herança em ações de empresas pequenas e médias de São Paulo. Uma dessas empresas era justamente a construtora Andrade & Filhos. Em 2014, quando Roberto estava passando por uma crise financeira séria e precisava urgentemente de capital para não perder um contrato milionário, ele abriu a empresa para novos investidores. Através de um fundo de investimentos, Maria adquiriu 40% das ações da empresa por R$ 3 milhões. Roberto nem sabia quem era o verdadeiro investidor, pois tudo foi feito através de intermediários financeiros. Durante todos esses anos, de 2013 a 2023, Maria viveu uma dupla vida peculiar. Durante o dia, era a empregada doméstica dedicada da família Andrade, mas nos seus horários livres, ela acompanhava atentamente os negócios da empresa através de relatórios financeiros que recebia como acionista. Ela sabia de cada contrato, de cada decisão importante, de cada crise que a empresa enfrentava. Roberto nunca fez a conexão. Para ele, Maria era apenas mais uma empregada. Ele a tratava com a indiferença típica de quem considera os funcionários domésticos como parte da mobília da casa. Raramente dizia bom dia, nunca perguntava sobre sua vida pessoal e frequentemente falava sobre ela na terceira pessoa, mesmo quando ela estava presente. Sandra, a esposa de Roberto, era um pouco mais gentil, mas também mantinha uma distância formal. Para ela, Maria era uma boa funcionária, mas nada além disso. O que ela não sabia é que Maria frequentemente ouvia as conversas do casal sobre os problemas financeiros da empresa, sobre as dificuldades em conseguir novos contratos e sobre os conflitos internos na companhia. Maria poderia ter se revelado a qualquer momento. Poderia ter usado sua posição de acionista para ter voz nas decisões da empresa, mas ela escolheu permanecer em silêncio. Primeiro, porque estava genuinamente gostando de sua vida simples como doméstica. Segundo, porque tinha curiosidade de conhecer verdadeiramente o caráter de Roberto quando ele não sabia quem ela realmente era. Com o passar dos anos, Maria foi percebendo aspectos preocupantes da personalidade de Roberto. Ela o via tratar fornecedores pequenos com desprezo, deixar contas em atraso propositalmente para manter o dinheiro aplicado e falar de forma pejorativa sobre funcionários da obra que considerava ignorantes. Roberto tinha uma visão de mundo onde as pessoas valiam pelo dinheiro que tinham ou pela posição social que ocupavam. Em 2018, Maria presenciou uma situação que a marcou profundamente. Roberto tinha demitido um engenheiro da empresa, seu Carlos, um homem de 55 anos que trabalhava lá há 10 anos, simplesmente porque ele havia questionado a segurança de uma obra. Na época, Roberto disse para Sandra: "Esse velho estava atrapalhando meus negócios. Gente assim só atrapalha quem quer crescer na vida." 3 meses depois, Maria descobriu através dos relatórios financeiros que a obra em questão realmente apresentou problemas estruturais graves, exigindo reparos que custaram mais de R$ 800 mil à empresa. Seu Carlos estava certo, mas Roberto nunca admitiu o erro, nem tentou recontratá-lo. Maria também acompanhava as reuniões que Roberto fazia em casa com seus sócios e funcionários. Ela servia café e fingia não entender as conversas, mas na verdade absorvia cada detalhe. Foi assim que ela soube que a empresa estava enfrentando uma nova crise financeira em 2023 e que Roberto estava desesperado para conseguir novos investidores internacionais. Em novembro de 2023, Roberto começou a preparar aquela que seria a reunião mais importante da história de sua empresa. Ele havia conseguido agendar uma apresentação para um grupo de investidores americanos que poderiam injetar US$ 20 milhões na construtora. Tudo dependia dessa reunião.
Roberto passou semanas preparando cada detalhe, reformou parte da casa, contratou um buffet sofisticado e chegou até a fazer aulas de inglês básico para conseguir se comunicar melhor com os investidores. Ele estava tão nervoso com a reunião que começou a tratar todos ao seu redor com ainda mais rispidez que o normal. Maria, como sempre, foi encarregada de organizar todos os detalhes domésticos da festa. Ela preparou a casa como nunca havia feito antes. Cada móvel foi polido, cada detalhe foi pensado para impressionar os convidados. Roberto havia dado instruções específicas sobre o cardápio, sobre a disposição dos móveis, sobre a iluminação, sobre tudo. Na tarde daquela quinta-feira fatídica de dezembro, algumas horas antes da festa começar, Roberto estava visivelmente tenso. Ele havia recebido uma ligação de seu sócio principal avisando que os investidores americanos eram extremamente rigorosos e que qualquer deslize poderia arruinar as negociações. A pressão estava enorme. Maria havia preparado o cardápio conforme as instruções de Roberto: salgados sofisticados, bebidas premium e um menu detalhado em português para que os convidados soubessem exatamente o que estavam consumindo. Ela havia caprichado na apresentação, usando sua experiência dos tempos em que organizava eventos para a família Montenegro. Quando os primeiros convidados chegaram, por volta das 18 horas, tudo estava perfeito. Maria circulava discretamente pela casa, garantindo que nada faltasse. Os investidores americanos chegaram pontualmente às 18h30, acompanhados de uma intérprete brasileira que trabalhava com eles. Inicialmente, tudo correu bem. Roberto estava conseguindo se comunicar razoavelmente. A intérprete estava ajudando nas partes mais complexas e os americanos pareciam interessados na apresentação. Mas foi quando eles se dirigiram para o buffet que o problema começou. Um dos investidores, Mr. Johnson, pegou o cardápio e fez uma cara de confusão. Ele virou para a intérprete e disse algo em inglês que Maria, da cozinha, conseguiu ouvir perfeitamente. "I can't understand this menu. Is there an English version?" A intérprete traduziu para Roberto. "Ele está perguntando se tem uma versão em inglês do cardápio." Roberto sentiu o sangue gelar. Ele havia se preocupado com tantos detalhes, mas não havia pensado nisso. Como ele poderia ter esquecido algo tão óbvio? Na sua cabeça, aquele erro poderia custar os 20 milhões de dólares que a empresa tanto precisava. Desesperado, Roberto saiu em direção à cozinha onde Maria estava organizando os últimos pratos. "Maria, você colocou o cardápio na mesa principal?" perguntou ele, tentando manter a calma na frente dos funcionários do buffet que estavam ali. "Sim, senhor Roberto. Deixei tudo organizado exatamente como o senhor pediu", respondeu Maria, sem entender ainda qual era o problema. Roberto voltou correndo para a sala, conferiu novamente o cardápio e confirmou seu pior pesadelo. Estava tudo em português. Ele tentou improvisar uma tradução mental, mas seu inglês básico não era suficiente para traduzir termos culinários específicos. Os investidores estavam aguardando e a situação estava ficando constrangedora. Foi quando Roberto perdeu completamente o controle. Ele voltou à cozinha como um furacão. "Maria, você não entendeu nada. Eu preciso do cardápio em inglês agora. Agora!" gritou ele, sem se importar que outros funcionários estavam presentes. Maria tentou explicar. "Senhor Roberto, eu fiz exatamente o que o senhor pediu. O senhor não me disse que precisava ser em inglês." A resposta de Maria foi como combustível no fogo da raiva de Roberto. Ele pegou o cardápio, jogou na frente dela e berrou: "Traduz isso aqui, imediatamente." Maria olhou para o papel, depois para Roberto e, com a voz mais baixa que conseguiu, disse: "Senhor, eu não sei inglês." Foi nesse momento que Roberto explodiu completamente. Na frente de todos os funcionários da cozinha, dos funcionários do buffet e de alguns convidados que tinham se aproximado da área de serviço, ele berrou: "Você não sabe ler? É isso? Depois de 15 anos trabalhando aqui, você não aprendeu nem o básico? Que vergonha! Como eu posso confiar em alguém tão limitada assim? Você me fez passar vergonha na frente de pessoas importantes." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Maria das Graças sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas se manteve firme. Os outros funcionários abaixaram a cabeça, envergonhados pelo patrão. Alguns convidados que presenciaram a cena ficaram visivelmente constrangidos. A intérprete americana, que havia se aproximado para ajudar, ficou chocada com a forma como Roberto tratou sua funcionária. Mas Roberto não parou por aí. Cego de raiva e humilhação, ele continuou:
Depois de hoje, você vai procurar outro emprego. Não posso ter alguém assim na minha casa quando recebo pessoas importantes. Você me envergonhou. Maria respirou fundo, limpou as mãos no avental e respondeu com uma dignidade que impressionou a todos os presentes. Está bem, senhor Roberto. Vou buscar minhas coisas. Enquanto Maria subia para seu quarto para pegar seus pertences, a festa continuou, mas o clima havia mudado completamente. A intérprete americana havia rapidamente traduzido o cardápio, mas os investidores ficaram visivelmente incomodados com a forma como Roberto havia tratado sua empregada. Mr. Johnson chegou a comentar com a intérprete: "This man has no class. How does he treat his business partners if this is how he treats his employees?" No quarto de empregada, Maria arrumava suas poucas roupas com lágrimas nos olhos. Não eram lágrimas de tristeza pela demissão, mas de decepção por ter confirmado o verdadeiro caráter de Roberto. Durante todos esses anos, ela havia criado uma certa afeição pela família, especialmente pelas filhas dele, crianças que ela havia visto crescer. Mas agora sabia que havia chegado a hora de encerrar aquela fase de sua vida. De dentro de uma gaveta, Maria tirou uma pasta de documentos que sempre mantinha consigo. Dentro dela estavam todos os comprovantes de seus investimentos, incluindo os documentos que provavam que ela era proprietária de 40% das ações da construtora Andrade Filhos. Havia chegado a hora de Roberto conhecer a verdadeira Maria das Graças. A festa terminou de forma desastrosa. Os investidores americanos saíram sem fechar qualquer acordo, alegando que precisavam avaliar melhor a proposta. Roberto sabia que havia perdido a oportunidade de sua vida e a frustração estava consumindo ele por dentro. Na manhã seguinte, sexta-feira, Roberto acordou com uma ressaca emocional terrível. Ele sabia que tinha exagerado com Maria, mas seu orgulho o impedia de admitir o erro. Sandra, sua esposa, havia tentado conversar com ele sobre o ocorrido, dizendo que ele havia sido muito duro com a empregada, mas Roberto insistiu que havia feito a coisa certa. Foi por volta das 10 horas da manhã que o telefone de Roberto tocou. Era Dr. Marcelo Ferreira, seu advogado há mais de 10 anos. A voz do advogado estava tensa. "Roberto, preciso que você venha ao meu escritório imediatamente. É urgente." "O que aconteceu, Marcelo? Tem a ver com os americanos de ontem?" perguntou Roberto, imaginando que talvez houvesse algum problema legal com a reunião fracassada. "Não, Roberto. Tem a ver com a empregada que você demitiu ontem, Maria das Graças." Roberto ficou irritado. "Que história é essa? Ela quer me processar por demissão sem justa causa? É só pagar as verbas rescisórias dela." Dr. Marcelo respirou fundo antes de continuar. "Roberto, senta aí porque o que eu vou te falar vai te chocar. Maria das Graças não é apenas uma empregada doméstica. Ela é proprietária de 40% das ações da sua empresa." Roberto quase deixou o telefone cair. "Isso é impossível. Você está brincando comigo." "Roberto, estou com os documentos aqui na minha frente. Ela acaba de entrar com um processo por assédio moral e, simultaneamente, está exigindo uma assembleia extraordinária de acionistas. Como detentora de 40% das ações, ela tem esse direito." Roberto sentia o mundo girando ao seu redor. "Como assim, Marcelo? Como uma empregada doméstica pode ter ações da minha empresa, doutor?" Marcelo explicou. "Você se lembra de 2014, quando você estava em crise e precisou abrir a empresa para investidores? Um fundo de investimentos comprou 40% da empresa por 3 milhões de reais. Esse fundo era apenas um intermediário. A verdadeira proprietária das ações sempre foi Maria das Graças." A realidade começou a se formar na mente de Roberto como um pesadelo. Durante todos esses anos, enquanto ele a tratava como invisível, Maria era sua sócia. Ela sabia de todos os negócios da empresa, de todas as decisões importantes, porque tinha direito a saber. "Roberto, você precisa vir aqui agora. A situação é muito mais complexa do que você imagina", insistiu o Dr. Marcelo. No escritório do advogado, Roberto se deparou com uma Maria das Graças que ele nunca havia visto antes. Ela estava trajando um terno executivo elegante, cabelos bem arrumados e carregava consigo uma postura de quem sempre soube seu verdadeiro valor. Ao seu lado estava Dr. Paulo Mendes, um dos advogados trabalhistas mais respeitados de São Paulo. "Roberto", disse Dr. Marcelo, "esta é a reunião mais importante da sua vida empresarial." Maria olhou diretamente nos olhos de Roberto e começou a falar com uma serenidade que o deixou ainda mais desconcertado. "Roberto, durante 10 anos eu trabalhei na sua casa, cuidei da sua família como se fosse a minha própria. Nunca faltei um dia.
Nunca quebrei um prato, nunca desrespeitei você ou Sandra. E ontem, na frente de funcionários e convidados, você me humilhou como se eu fosse nada. Roberto tentou interromper. Maria, por favor, me deixe terminar. Ela continuou. Você quer saber quem eu realmente sou? Meu nome é Maria das Graças Santos Montenegro. Sou formada em administração pela Universidade Federal de Lavras. Durante 20 anos, fui sócia e administradora dos investimentos da família Montenegro, uma das maiores fortunas do agronegócio mineiro. Quando seu Antônio Montenegro faleceu, em 2012, ele me deixou uma herança de 15 milhões de reais. Roberto estava pálido, tentando processar as informações. Maria continuou. Eu poderia ter revelado quem eu era a qualquer momento. Poderia ter usado minha posição de acionista para participar das decisões da empresa. Mas eu escolhi ser apenas Maria, a empregada dedicada, porque eu queria conhecer seu verdadeiro caráter, Roberto. Queria ver como você tratava uma pessoa que considerava inferior. Dr. Paulo Mendes abriu uma pasta com documentos. Senhor Roberto, nossa cliente está movendo 2 ações contra o senhor. Primeira, processo trabalhista por assédio moral, danos morais e psicológicos. Segunda, como acionista majoritária com 40% das ações, ela está exigindo uma auditoria completa da empresa e uma reunião de acionistas para discutir a gestão. Acionista majoritária? Perguntou Roberto confuso. Sim, explicou o Dr. Marcelo. Você possui 35% das ações. Seus outros sócios possuem 25% divididos entre eles. E Maria possui 40%. Ela é, tecnicamente, a maior acionista individual da empresa. Maria então explicou algo que deixou Roberto ainda mais chocado. Roberto, durante todos esses anos em que trabalhei na sua casa, eu ouvi suas conversações sobre os negócios. Sei de cada contrato que você fechou, de cada crise que enfrentou, de cada decisão questionável que tomou. Como acionista, eu tinha o direito de receber relatórios financeiros trimestrais, e eu os recebia. Eu acompanhei cada passo da empresa. Você me espionava? Perguntou Roberto, ainda tentando compreender a situação. Eu não espionava ninguém, Roberto. Eu era sua sócia silenciosa e sua empregada. Uma combinação que me permitiu conhecer tanto seu caráter pessoal quanto sua ética profissional. E, infelizmente, não gostei do que vi. Dr. Paulo Mendes continuou. Senhor Roberto, nossa cliente documentou diversos episódios de tratamento inadequado ao longo destes anos. Além disso, como acionista, ela tem preocupações sérias sobre a gestão da empresa. Maria, então, revelou algo que fez o sangue de Roberto gelar. Roberto, você se lembra do engenheiro Carlos Silva, que você demitiu em 2018 porque ele questionou a segurança de uma obra? Sim. E daí? Respondeu Roberto defensivamente. Ele estava certo. A obra apresentou problemas estruturais graves 3 meses depois, custando à empresa mais de R$800 mil em reparos. Como acionista, eu tenho todos os relatórios. Você demitiu um funcionário competente por ele ter questionado uma decisão sua que estava errada. Roberto tentou se justificar. Isso são águas passadas. Não, Roberto. Isso é um padrão de comportamento. Você trata mal quem discorda de você, ignora conselhos de pessoas competentes e tem uma gestão autoritária que já custou caro à empresa. Como acionista, tenho o direito e o dever de questionar isso. Doutor, Marcelo interveio. Roberto, a situação é a seguinte. Maria está disposta a negociar. Ela não quer destruir a empresa, até porque ela também é proprietária. Mas ela exige mudanças na gestão e, obviamente, uma indenização pelo assédio moral. Maria então fez uma proposta que ninguém esperava. Roberto, eu proponho o seguinte. Você se afasta da presidência da empresa por 2 anos. Eu assumo a gestão junto com os outros sócios. Você continua como acionista, mas sem poder de decisão. Após 2 anos, reavaliamos a situação baseando-nos nos resultados. Roberto explodiu. Você está louca! Não vou entregar minha empresa para minha ex-empregada. Sua ex-empregada, que é proprietária de 40% da empresa e que tem formação superior em administração, corrigiu o Dr. Paulo Mendes calmamente. Maria olhou fixamente para Roberto. Você tem 2 opções, Roberto. Aceita minha proposta ou eu uso meus 40% das ações para convocar uma assembleia de acionistas e expor todos os problemas de gestão que documentei ao longo destes anos. Com os outros acionistas preocupados com os prejuízos, não será difícil conseguir apoio para uma mudança na presidência.
Dr. Marcelo explicou a Roberto a realidade legal. Ela tem razão, Roberto. Com 40% das ações, ela pode causar muita dor de cabeça. E o processo por assédio moral tem chances reais de vitória, considerando as testemunhas do ocorrido ontem. Roberto tentou uma última cartada. E se eu comprar suas ações? Quanto você quer por elas? Maria sorriu pela primeira vez durante a reunião. Roberto, minhas ações valem hoje aproximadamente 8 milhões de reais, baseando-se no crescimento da empresa. Mas elas não estão à venda. Não por dinheiro, pelo menos. O que você quer então? Perguntou Roberto derrotado. Eu quero que você aprenda a valorizar as pessoas, independente da posição que ocupam. Quero que você entenda que tratar alguém mal não te faz superior, te faz pequeno. E quero que você reconheça publicamente o erro que cometeu comigo. Dr. Paulo Mendes apresentou os termos finais. Senhor Roberto, nossa proposta é a seguinte: você se afasta da presidência executiva por 24 meses, mantendo apenas o título de presidente do conselho. Maria assume como CEO. Você paga uma indenização de R$500 mil por danos morais e você faz uma retratação pública do ocorrido. Roberto tentou negociar os termos, mas percebeu que não tinha muito espaço para manobra. Os advogados deixaram claro que se o caso fosse para o tribunal, ele poderia perder muito mais do que estava sendo pedido. Após 3 horas de negociação tensa, Roberto finalmente concordou com os termos. Ele assinaria um acordo reconhecendo o assédio moral, pagaria a indenização e se afastaria da gestão executiva da empresa por 2 anos. Quando saíram do escritório do advogado, Roberto tentou uma aproximação. Maria, eu realmente não sabia. Ela o interrompeu. Roberto, você não sabia quem eu era, mas isso não justifica a forma como me tratou. Durante 10 anos, você teve a oportunidade de me conhecer como pessoa, de valorizar minha dedicação, de me tratar com o mínimo de respeito. Mas você escolheu me ver apenas como uma funcionária invisível. Mas eu sempre paguei seu salário em dia. Sempre. Tentou Roberto. Pagar salário é obrigação, Roberto. Respeitar as pessoas é caráter. E, infelizmente, você mostrou que prefere medir o valor das pessoas pelo dinheiro que elas têm. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou rapidamente no meio empresarial de São Paulo. A história da empregada doméstica, que se revelou acionista majoritária da empresa do patrão, virou assunto em todas as rodas de conversa. Roberto teve que enfrentar a humilhação pública de explicar para funcionários, fornecedores e clientes por que estava se afastando da presidência da empresa. Muitos que conheciam sua forma arrogante de tratar pessoas menores hierarquicamente não se surpreenderam com o ocorrido. Maria, por sua vez, assumiu a presidência da construtora Andrade Filhos, com uma gestão completamente diferente. Sua primeira medida foi reintegrar o engenheiro Carlos Silva, que havia sido injustamente demitido em 2018. Ela também implementou um código de ética rígido na empresa, com treinamentos sobre respeito e diversidade para todos os funcionários. A mudança na gestão trouxe resultados surpreendentes. Maria usou seus conhecimentos e sua rede de contatos do agronegócio para abrir novos mercados para a construtora. Em 6 meses, a empresa havia fechado contratos que Roberto vinha tentando conseguir há anos. Os funcionários da empresa notaram a diferença imediatamente. Maria conhecia cada funcionário pelo nome, interessava-se pelas suas famílias e criou um ambiente de trabalho muito mais respeitoso e produtivo. A empresa começou a ser reconhecida não apenas pela qualidade de suas obras, mas também pela forma como tratava seus colaboradores. Roberto, durante seu afastamento forçado, teve tempo para refletir sobre seus erros. Ele começou a fazer terapia para tentar entender por que sempre teve a necessidade de diminuir outras pessoas para se sentir superior. Foi um processo doloroso, mas necessário. 6 meses após o incidente, Roberto procurou Maria para uma conversa. Eles se encontraram em um café próximo ao escritório da empresa. Maria, eu queria te pedir desculpas de verdade, disse Roberto, com uma humildade que ela nunca havia visto nele. Não apenas pelo que aconteceu naquela noite, mas por todos estes anos em que te tratei como invisível. Maria o ouviu em silêncio. Roberto continuou. Eu comecei a fazer terapia. Entendi que eu sempre tive uma necessidade doentia de me sentir superior aos outros. Minha terapeuta disse que isso vem de uma insegurança profunda que eu nunca quis admitir. Roberto, eu fico feliz que você esteja buscando se conhecer melhor, respondeu Maria. Mas você precisa entender que o dano que você causou não se limita a mim.
Quantas outras pessoas você tratou mal ao longo da vida? Quantos funcionários, fornecedores, prestadores de serviço? Roberto baixou a cabeça. Você tem razão. Estou tentando entrar em contato com alguns deles para pedir desculpas também. Sei que não vou conseguir apagar o passado, mas quero mudar a forma como vou viver daqui para frente. Maria respirou fundo. Havia em seus olhos uma mistura de compaixão e firmeza. Roberto, pedir desculpas é o primeiro passo, mas a verdadeira mudança só vai ser percebida pelas atitudes que você tiver daqui em diante. O poder, o dinheiro, nada disso define quem você é. O que define é como você trata as pessoas quando acha que ninguém está olhando. Roberto assentiu em silêncio. Pela primeira vez em muitos anos, sentia-se verdadeiramente pequeno. Não por humilhação, mas por finalmente enxergar a dimensão dos seus próprios erros. Nos meses seguintes, Maria continuou transformando a empresa. Criou programas de inclusão social, oferecendo cursos e estágios para jovens de comunidades carentes que sonhavam em trabalhar na área de engenharia e construção. A construtora Andrade & Filhos ganhou uma nova reputação no mercado. Não apenas uma empresa lucrativa, mas uma companhia humana que respeitava e valorizava cada colaborador. Roberto, afastado, passou a visitar discretamente algumas obras, agora como observador. Conversava com operários, ouvia suas histórias e, aos poucos, aprendia a olhar para eles como pessoas e não como peças substituíveis. 2 anos depois, quando chegou o momento de reavaliar a presidência, a Assembleia de Acionistas foi convocada. Todos sabiam que Roberto desejava voltar, mas, para a surpresa dele, não houve disputa. Maria foi a primeira a falar. Senhores, hoje a empresa está sólida, com contratos internacionais, funcionários motivados e uma imagem respeitada no mercado. Eu não cheguei até aqui sozinha. Isso é fruto do trabalho de todos nós. E é justamente por acreditar no valor das pessoas que quero propor algo diferente. Roberto está pronto para voltar. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. Roberto olhou para ela incrédulo. Maria, você tem certeza? Ela sorriu levemente. Tenho. Mas com uma condição, que você mantenha o que aprendeu nesses 2 anos. A empresa precisa de líderes humanos, não de tiranos. Roberto se levantou, emocionado, e pela primeira vez em público, reconheceu. Eu não merecia essa segunda chance, mas vou honrar cada minuto dela. Obrigado, Maria. Naquele momento, todos entenderam que aquela história não era apenas sobre negócios, era sobre dignidade, respeito e transformação. Maria havia provado que ninguém deve ser subestimado, e Roberto havia aprendido, da forma mais dura possível, que o verdadeiro poder não está em humilhar, mas em reconhecer o valor dos outros. E assim, a história de Maria das Graças e Roberto Andrade passou a ser contada não apenas como um escândalo empresarial, mas como um exemplo vivo de que caráter, humildade e humanidade valem mais do que qualquer fortuna.